E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho, das leituras que eu fiz de mangás, né? Isso aqui, pra quem não viu o outro vídeo, esse aqui é tipo uma parte 2 de eu atualizando aí o canal de tudo que eu li aí nesses últimos tempos aí, enfim. Então tem bastante coisa pra comentar aqui hoje, beleza? Mas antes, deixa aí o seu joinha, beleza? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações aí pra você receber os próximos vídeos, beleza? Então dá essa força aí pro canal pra gente poder crescer junto, beleza? Então é isso aí. Bom, vamos lá falar aqui do que eu andei lendo. E eu vou comentar pela primeira vez um que eu já devia ter comentado há muito tempo. Eu acho que eu comentei poucas vezes aqui no canal. Mas, enfim, vamos lá, né? A primeira obra que eu quero falar é o Gachiakuta, tá? Eu tenho todos esses volumes aqui, ó. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, 5 e o 6. Vocês viram todas as capas aí, beleza? Eu li acho que no ano passado, já tem um tempo, o 1, 2 e o 3, acho que eu li no ano passado, tudo. Depois eu comprei o 4 e o 5. Esses 3 aqui eu li esse ano, né? O 4, 5 e o 6, né? E os últimos que eu li foram o 5 e o 6, né? Nesse último mês aí, né? Então um tempinho que eu tava sem ler o Gachiakuta, mas é porque eu tava lendo muitas outras coisas, e agora eu voltei com essa vontade de ler mangá pra caramba. E o Gachiakuta, eu digo pra vocês, é uma obra que tá valendo muito a pena você ler, tá? O legal dessa obra aqui é que ela tem um conceito muito bom, uma arte muito boa, uma história que tem um desenvolvimento muito bacana, entendeu? Bom, então, dando uma visão geral dessa história aqui do Gachiakuta, né? A gente acompanha esse moleque aqui, chamado Rudo, que ele vive num mundo, cara, que é basicamente um mundo de lixão, tá? Acho que a forma mais simples de se explicar é desse jeito. Então, o que acontece? Você tem uma ilha flutuante chamada de Paraíso, né? Que é tipo uma ilha dos Celestiais, né? O nome dos cidadãos são Celestiais e tal. E nessa ilha mora basicamente as pessoas mais ricas, as pessoas que têm mais recursos, né, desse universo, né, desse mundo, né? E eles são os mais ricos e, inclusive, eles são tão ricos que eles desperdiçam pra caramba as coisas, sabe? É uma riqueza concentrada muito grande e eles simplesmente desperdiçam as coisas. Um dos primeiros momentos aqui, né, do Gachiakuta, né, dessa história aqui. Legal essa arte, né? Uma das primeiras coisas que acontece aqui é uma menina jogando fora um ursinho de pelúcia que ele tá tipo com um rasgadinho, assim, sabe? E basicamente o que a menina olha assim nesse rasgadinho, ela fala assim, nossa, meu bichinho estragou. E tipo, era só dar um remendo, alguma coisa assim. E ela joga ele completamente fora e fala, ah não, mas a gente compra outro, né, mamãe? E aí? E eles falam só, a gente compra outro e pronto, né? Então é uma galera que desperdiça muito, produz muito lixo, produz muita coisa, né? Então já existe um subtexto aí relacionado a desperdício, a desigualdade social, né? Tem muita coisa aí nessa história já, né? Dentro dessa história a gente tem o personagem que é o Rudo, que basicamente o que ele faz é reciclar, né, esses lixos. Então ele invade lá os lixões, ele invade esses lixões lá desse país, ele é de lá dessa ilha, né? Para poder resgatar esses objetos, né, que são abandonados e tudo. Ele está sendo perseguido aí, né, nessa cena. Basicamente ele pega vários itens do lixo lá, inclusive o coelhinho que ele achou, né, e ele faz uma restauração de tudo isso. Então ele é um cara que fica reciclando as paradas, entendeu? Ele não entende essa parada de você desperdiçar, sabe? Ele olha aquilo e fala, pô, mas isso aqui dá pra usar ainda, isso aqui ainda dá pra você fazer alguma coisa com esse objeto, sabe? E tudo. E ele fica meio que fazendo isso, ele vê valor nas coisas que ninguém dá valor. Para não enrolar muito, basicamente um familiar dele, né, uma pessoa que cuida dele, ele vai ser assassinado, né? Ele vai ser acusado de ter matado esse familiar dele, esse parente dele, como se fosse o pai dele, né, o responsável dele ali. E as pessoas vão acusar ele disso e basicamente vai ser condenado a ser jogado para fora desse paraíso. Ele é arremessado dessa ilha, ela é uma ilha flutuante mesmo, sabe? Ela é uma ilha que fica nos céus. E ele é jogado lá de cima, na parte, no país que é lá embaixo, né? E quando ele cai lá, é lixo e contaminação para tudo que é lado. Inclusive, muito lixo que é jogado do paraíso no pessoal da Terra, né? No pessoal lá embaixo, né? Isso, você vai ter uma história
muito massa ali. De início é uma ideia muito dessa de vingança, né, de buscar justiça, né, de ele querer saber quem foi que matou esse parente dele, né, esse pai dele lá, ir atrás, ele quer buscar um jeito de voltar pro paraíso lá para poder buscar justiça, explicar quem foi ele, matar as pessoas que acusaram ele, enfim, ele tem um pouco disso, dessa parada da vingança, mas ele também é um cara muito bondoso, então é um conflito que existe ali para se trabalhar ele, né? Ele é uma pessoa bondosa, mas ao mesmo tempo ele foi traído, ele se sente traído, ele se sente que foi injustiçado, então ele quer essa justiça, ele quer essa vingança ali pra ele. E, enfim, é uma história muito legal. Nisso ele vai encontrar esses outros personagens, que são os zeladores, né? Que são personagens que fazem ali algumas missões. E eles são chamados de zeladores porque eles meio que limpam os monstros de lixo, porque o lixo acumulado lá, eles têm uma espécie de vida própria, que vai criando uns monstros e que vai, tipo, atacando as pessoas e as cidades e tudo, e esses zeladores meio que cuidam, né, das pessoas ali, e, enfim, né, eles têm essas missões que eles fazem. E eles se juntam a esse grupo, e inclusive esses monstros eles são formados pelo sistema, vamos dizer assim, eles se formam, né, eles criam vida própria por causa de como que funciona mais ou menos o sistema de poderes aqui desse universo do Gachakuta, né, que é basicamente fruto da relação da pessoa com algum tipo de objeto, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de um item, de um objeto, alguma coisa, porque dá valor naquilo, basicamente ela vai manifestar poderes ali a partir daquele objeto, da interação com aquele objeto. Então, por exemplo, o objeto do Rudo é essas luvas, porque foram um presente desse pai dele lá, que tem. E ele deu esse presente e é as luvas que ele usa para consertar as coisas, para catar ali objetos que ele encontra no lixo, que podem ser reutilizados, que podem ser consertados e tudo, que é especial para ele. E basicamente vai existir um poder envolvendo essas luvas, né, que ele usa ali. Também tem um lance de que o pai dele deu essas luvas para ele porque ele tem as mãos meio machucadas, assim, enfim. Mangá muito legal, recomendo bastante vocês lerem, vocês adquirirem, fazerem a coleção. Eu tô numa fria porque eu não tô achando o volume 7 nem o 8, eu acho que eles estão esgotados aí. Eu acho que eu vou ter que comprar numa loja física mesmo, vou ter que ir numa Panini Point aí da vida, ou numa leitura, numa livraria. Agora que eu alcancei a leitura, mesmo depois de ter enrolado o máximo que dava, enfim, agora alcançou e eu tenho que correr atrás agora, entendeu? Inclusive porque agora eu tô muito interessado em saber no que vai acontecer nas próximas histórias, porque já evoluiu bastante essa história, já tá tendo mais lutas e, cara, é muito boa. Uma última coisa que eu queria comentar sobre o Gachakuta é que eu acho que a história ela realmente me prendeu no volume 3, que é um volume que tem uma batalha, a primeira batalha tipo séria no mano a mano mesmo, do Rudo com outro inimigo aqui, né? E, cara, essa história, essa luta, ela foi muito legal, sabe? Foi o volume que eu olhei e falei assim, cara, eu vou até o final dessa coleção aqui do Gachakuta, eu gostei muito disso aqui, sabe? Até não achar tão legal assim, talvez o volume 1 e o 2, você sentir falta de alguma coisa, cara, tenta dar uma chance até o volume 3, tá? Porque o volume 3 é onde a ação do mangá, assim, a luta do mangá, ela dá uma melhorada, ela ganha um destaque muito bom, entendeu? Porque eu acho que os primeiros volumes, eles são mais introdutórios mesmo, e talvez a ação, ela seja um pouquinho menos detalhada, sabe? Seja um pouquinho corrida demais pra mim. O volume 3 é onde a ação, ela dá uma guinada boa, assim, sabe? Então agora vamos para o próximo mangá que eu quero falar, que é o Choujin X. Choujin X, por que tá fora de ordem? Peraí. Vamos falar agora de Choujin X, uma surpresa que eu realmente não esperava. Inclusive ele veio com esse pôster aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Um pôsterzinho bem simples, mas achei legal. Que é aqui, ó, ele abre aqui. Então ele veio com esse pôster aqui, né? Que é o da capa e tudo. Mas eu não sou muito de colar pôster nem nada, né? Então eu só mantive ele aqui como uma jacketzinha aqui, né? Então eu tenho aqui o Choujin X volume 1 e, cara, eu vou te contar, viu? Eu comprei esse aqui numa livraria porque, o que acontece? Vocês já viram os vídeos, tem vídeo aí de unboxing, tem vídeo de unboxing de mangá, que eu comprei caixa de mangá e comprei mangá pra caramba, comprei 5 volumes, tantos volumes de outro, mano, cara, e eu digo pra vocês, cara, eu não faço mais isso, tá? Eu não tô fazendo mais isso.
Eu já falei um pouco no vídeo dos livros que eu tô dando uma filtrada maior no que eu compro, no que eu foco pra eu ler e tudo. Eu tô dando uma disciplinada no hobby, assim. E com mangá é a mesma coisa, tá? Com mangá eu tenho visto que é melhor você comprar de um em um, mesmo que seja um pouco mais caro, do que você ficar comprando. Você compra 5 volumes e aí quando chega no volume, sei lá, 2, você tá tipo, cara, nossa, essa história não é boa, sabe? Enfim, e o Choujin X, ele foi o contrário. Eu comprei o volume 1 numa... Cara, eu gostei tanto que eu fiquei ansioso pra comprar o 2, cara. E aí, no mesmo mês, eu já voltei lá na livraria e comprei o 2, porque eu não tava achando na Amazon, eu acho, um negócio assim. Ah, não, minto. O volume 1 eu não tinha achado na Amazon, comprei na leitura, gostei pra caramba e já comprei o 2 na Amazon no outro dia, sabe? Foi muito louco isso aqui. Tá aqui as capas, eu tenho o volume 1, volume 2... volume 3 e volume 4, beleza? Choujin X foi escrito pelo mesmo criador do Tokyo Ghoul, né? Ele é o mesmo autor, né? E, cara, assim, o Tokyo Ghoul, eu tinha um interesse em ler ele, sabe? Eu queria ler, porque me parece uma obra muito boa. Eu já vi a primeira temporada do anime lá naquela época, muito tempo atrás, quando eu era moleque. E naquela época, assim, eu tinha gostado dessa primeira temporada, mas eu acabei que eu não vi o resto. Enfim, então não sei, não terminei pra dizer se é bom ou não sei dizer. Choujin X pra testar. E foi uma obra muito legal, tá? Então, uma história desse jovem aqui, que ele desperta como um Choujin, né? O que acontece? Nessa sociedade aqui, desse mundo aqui, desse universo, existem os Choujins, que são seres humanos com meio que habilidades diferentes, poderes que eles manifestam que fazem umas coisas estranhas, entendeu? Mas isso é meio que bem aceito na sociedade, as pessoas já entendem como é que é e tudo. E é normalizado, tanto que eles têm que tirar a licença de Choujin, eles têm que fazer um curso, ter uma licença só para ser um Choujin, eles têm que ser registrados, tudo, enfim. E o que acontece? Tem os Choujins naturais e tem, no caso, o caso desse jovem aqui, né, que ele se envolveu ali numa situação meio esquisita, que ele acabou tendo que se transformar num Choujin. Ele teve que acabar injetando nele lá uma seringa, lá, uma injeção de uma droga lá, que transformaria ele num Choujin, né? E aí ele se transforma e tudo, e acontece que na hora que ele decide, foi bom porque ele conseguiu se salvar ali da situação em que ele estava e tudo, e inclusive eu achei essa introdução massa pra caramba, porque é uma introdução em que o Tokio, né, que é o nome do protagonista, né, ele tem que tomar uma decisão ali urgente pra caramba, entendeu? Ele tem que brigar ali e tudo, e rola uma luta massa pra caramba no início. Eu achei essa introdução de um impacto tão legal que ela me prendeu, foi o que me prendeu a tipo assim, continuar lendo. Eu falei, tipo assim, caraca, essa introdução foi muito boa, velho, eu quero ler mais. Coisa assim, ó, você sente o impacto de cada golpe, cada coisa, e tem umas coisas bizarras, assim, ó, que é muito doido, umas cenas assim que tu fica, cara, que coisa maluca, que arte doida que tá acontecendo aqui, sabe? E tudo com um impacto muito grande. E isso foi uma das paradas que eu achei mais legal, que é o seguinte, cara, as mutações, os poderes dos Choujins aqui, você nota que é tipo assim, é só uma desculpa pro artista aqui, né, como é que é o nome dele mesmo? Sui Ishida, né? Você percebe que muitos desses poderes são uma desculpa para ele fazer as ilustrações, as artes mais malucas que tem, sabe, mano? E é tudo com um impacto emocional, assim, muito bom, sabe? Das lutas, das expressões, das coisas, sabe? Cara, é muito, muito bacana, assim, sabe? Ele mistura o conceito do enredo com o conceito de arte dele e ele consegue fazer umas coisas muito, muito bacanas, muito legais mesmo, sabe? E eu achei isso tudo muito da hora, cara, sabe? Olha a arte aqui. Porque essa arte, ela realmente dá um destaque a mais, assim, pros acontecimentos da história, sabe? Cara, olha isso aqui, mano. A intensidade disso aqui, mano. A intensidade da arte aqui é muito boa, sabe? Eu gostei muito disso aqui, mano. Não, aí aparece aqui o Tokio a primeira vez, né? Com os poderes dele e tal, não sei o quê. Aí aparece assim, Choujin X. Aí na minha cabeça veio toda uma trilha sonora, veio um rockzão, um negócio assim, tudo doido. Tipo assim, no mangá, tá ligado? Tipo, então eu achei
muito bem feito, por exemplo, a introdução, as coisas, sabe? E a arte, cara, assim, uma arte muito bonita, muito legal, muito conceitual. E esse combo me fez gostar dessa obra aqui. E só melhorou, tá? Teve o volume 2, teve o volume 3 que eu li, né? Eu li mais o volume 2 e o volume 3, né? E, cara, só melhorou, tá? Eu queria até mostrar um exemplo de arte, assim, de como ele gosta de justificar, assim, a história pra botar uns desenhos maluquíssimos aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Olha que loucura esse desenho aqui, mano. Sabe? Então, cara, é muito maneiro esse conceito, sabe? Então, não sei se eu deixei claro aí qual é a história, mas ele era um humano normal, mas ele enfrenta uma situação lá de perigo e tudo, em que ele tem que se transformar num Choujin, e ele se transforma, e a partir daquele momento ele começa a ter que lidar com os poderes, ele começa a ter que fazer todo o processo ali de se tornar um Choujin licenciado e tudo, não sei o quê, e ainda acaba se envolvendo nessas questões de missões de Choujins, porque tem alguns Choujins que eles são licenciados para resolver alguns problemas, proteger pessoas, ajudar pessoas com suas habilidades, proteger a cidade de outros Choujins e coisas desse tipo, sacou? Então ele começa a se envolver um pouco com toda essa parte da sociedade dos Choujins ali, né? Ao mesmo tempo que ele se torna um alvo, porque ele se tornou um Choujin a partir de uma droga ilegal e tudo, não sei o que, mas que ele usou num momento de desespero ali e tudo. E agora pessoas, né, envolvidas com crime estão atrás dele, né? Então essa é a premissa, pelo menos nesse primeiro arco, nesse início, né? Além da história do Tokio aqui, a gente tem também a história dessa menina aqui, né? Que é eu esqueci o nome dela, cara. Deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Essa é a outra protagonista do Choujin X, é a Ellie. E a Ellie, ela também conseguiu poderes de uma outra maneira. Ela, na verdade, ela era humana, até que ela foi atacada por um Choujin, acho que de fogo, uma coisa assim. E aí, nesse processo em que ela foi atacada e ela meio que ia morrer por esse ataque, o organismo dela foi contaminado por esse poder dele. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui, né? E aí ela acabou sendo contaminada, então ela se tornou um Choujin também, com um poder muito parecido com o dele, que é tipo essa fumaça aqui, que é tipo uma brasa, uma fumaça quente, assim, é como se fosse um poder de brasa, sabe? Então ela é um poder que é como se fosse de fogo, ele queima as coisas, mas ele sai nesse formato de fumaça de brasa, assim, entendeu? Então ela é a outra personagem, né, que acompanha nessa história aqui, e uma hora eles se encontram, né, a Ellie encontra com o Tokio, e eles têm que lidar com essa questão de se tornarem Choujins juntos, né? E aí você cria um desenvolvimento bem legal dos dois, assim, é bem bacana. Tem outros personagens aparecendo nos outros volumes e tudo, e cara, é uma história que tem melhorado bastante, eu tenho gostado muito, e por isso eu vou continuar lendo com certeza. Eu recomendo, sabe, essa obra aqui, eu recomendo justamente porque ela tem um conceito muito legal. A arte acompanha muito da história, então existe uma interação da arte, né, dos desenhos, das ilustrações aqui do mangá, com toda a atenção da história, assim, que conversa muito bem, sabe? Que eu acho que vale a pena na experiência. Então, e é uma história legal, sabe? É muito bacana. Tenho gostado bastante. Apesar de que eu tô só no volume 4, eu acho que tem bastante coisa aí na frente. Bastante coisa mais ou menos, eu acho que tem uns 15 volumes, né? Não sei. Bom, o próximo mangá é esse aqui, Kagurabachi, que foi uma coleção que eu comecei agora também. Esse aqui rolou um hype bem cabuloso nele nesses últimos tempos. Na verdade, eu já tinha ouvido um hype dele antes dele lançar aqui no Brasil, tá? Muita gente falando dessa história aqui, falando um monte de coisa e tal, aquela coisa. E o problema de hype é que é o seguinte, hype é hype, ele joga a tua expectativa lá em cima. E eu vi, e eu achei engraçado porque assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito com relação a livro e mangá e tudo, é que é o seguinte, véio, expectativa é um negócio muito complicado, tá? Expectativa pode estragar uma obra muito boa pra você. Então, se você for com expectativa muito alta, com hype, com não sei o que, um monte de coisa, cara, pode ser que quando você leia, você for esperando muito, e aí não foi isso tudo, e aí tu vai dizer que a obra é ruim, entendeu? Sendo que às vezes só não foi vamos dizer assim, só não foi a altura da sua expectativa, né? Então, hype é um negócio meio complicado e tudo, sei o quê, e eu tenho aprendido cada vez mais o seguinte, a não ir muito pela opinião do que as pessoas estão falando, de resenha nem nada, e realmente ler, entendeu? Parar pra ter uma opinião quando for ler a parada, entendeu?
Inclusive eu comento aqui o que eu acho, a minha opinião das coisas, mas eu recomendo a vocês, cara, se você tem uma curiosidade de alguma coisa, tenta dar uma lidinha antes, entendeu? Enfim, comprei esse mangá porque eu tinha a curiosidade de ler, eu falei, cara, vou dar uma chance, eu vou dar uma lidinha e aí eu tiro minhas próprias conclusões. Achei o início um pouquinho lento, mas depois ele engatou na ação e ficou bem legal, sabe? Mas assim, é um mangá que eu achei legal, eu gostei dele e tudo, achei bacana, mas, por exemplo, eu não achei ele melhor, por exemplo, que essas leituras que eu tô fazendo por agora, né? Tipo, nenhum desses mangás aqui eu achei ele com um conceito mais criativo, ou com a arte mais chamativa, algo do tipo, sabe? Eu achei ele com uma história bem tipo, bem sólida. Ele tem um estilo de arte assim que funciona, que é bem competente e tudo, mas nada muito diferente do comum, nada muito assim, vamos dizer, com destaque, alguma coisa desse tipo. E nem também no conceito, no universo, sabe, do em que se passa a história, assim, não é uma ambientação assim, nossa, muito diferente, entendeu? Só pra dar uma explicada no que eu tô querendo dizer, a título de comparação, é tipo assim, o Choujin X, eu acho legal a interação que existe entre o estilo de arte que ele usa com alguns conceitos, por exemplo, dos poderes dos Choujins e de como eles se manifestam ali nesse universo, entendeu? Basicamente, a história ela funciona muito bem por causa que as ilustrações do Sui Ishida são muito boas e muito abstratas e são muito legais, entendeu? Eu acho que é um casamento bom, assim, dessas ideias. Basicamente, existe uma razão para Choujin X ser um mangá, tá ligado? Existe um motivo pelo qual a história ela é desenhada e por que funciona tão bem ela ser desenhada, saca? Com o Gachakuta, eu já sinto um destaque, por exemplo, na ambientação dele, que é essa questão do lixo, essa questão do desperdício e da escassez e de coisas desse tipo, sabe? Reciclagem e tal. Existe ali um conceito, ali um subtexto por trás que gera toda essa ambientação, todo esse universo novo girando em torno dessa ideia de desigualdade e tal. Então, existe um conceito que é muito bem trabalhado, sabe? Para a criação desse universo, entendeu? Então, é uma ideia que chama atenção, que dá um destaque. Fora que a arte também é um estilo de arte, assim, estilizado, com essa ideia urbana. Ele tem essa parada do grafite também. Tanto que tem até os grafites aqui no final, né? Uns grafitezinhos que mostram um pouco desse estilo e tal. Tem esse estilo urbano porque casa com essa ideia de eles morarem, tipo, numa espécie de periferia, que é esse mundo abaixo do paraíso e tal. Então, tem toda uma série de conceitos que se interligam dentro da obra, sabe? E dão um estilo bacana, dão um conceito massa pra obra. E o Kagurabachi, assim, ele não tem nada muito de destaque, vamos dizer assim, nisso. Ele é uma história legal, ele é uma história sólida, né, bem estruturada e tudo, uma ação legal, personagens legais e tudo, mas assim, eu não vi um destaque mesmo, assim, entendeu? Igual, por exemplo, eu vi no Gachakuta e, por exemplo, no Choujin X aqui. Então, basicamente é isso, assim, mas eu gostei, tá? Eu gostei, eu quero acompanhar, eu quero ler o volume 2, mas é bem nessa ideia de shounen, de ação, de lutinha e poderes, entendeu? O Chihiro, que é esse personagem aqui, né? Ele é filho de um forjador de espadas, né? Ele é filho de um forjador de espadas, inclusive mostra eles aqui forjando, né? Algumas espadas japonesas. E esse forjador, ele forjou umas espadas muito importantes para o término de uma guerra. Basicamente, elas eram as armas que acabaram com uma guerra que aconteceu aqui nesse mundo aqui, né? Essas espadas que ele fornecia eram espadas mágicas, eram espadas imbuídas de feitiços, né? Então, cada uma delas tem uma espécie de habilidade, né? E, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O pai dele, ele era esse forjador de espadas muito importante. Existia muita gente perigosa atrás dessas espadas e tudo mais. E acabaram que eles vieram e assassinaram o pai do Chihiro, mataram o pai dele e roubaram as espadas enfeitiçadas, né? Então, eles mataram o pai do Chihiro, só que deixaram ele vivo. Ele ficou vivo. E aí, o que ele faz? Ele vai buscar vingança. Ele vai buscar treinar, ele vai buscar se vingar de tudo isso. E aí, o que acontece? Ele usa uma 7ª espada, eram 6 espadas enfeitiçadas, mas ele tem uma 7ª que ninguém sabia que existia. E ele usa essa espada enfeitiçada para poder ir atrás dos assassinos, né? Dos feiticeiros que mataram o pai dele, né? E
Enfim, e basicamente começa essa história de vingança, em que ele vai lá atrás da galera. Eu acho muito legal esse poder da espada dele que é manifestado nesses peixes, né? Tipo, eram peixes dourados que ele tinha na infância dele, que o pai dele comprou, né? E tudo mais. É meio que uma lembrança do pai dele, né? Assim, né? Enfim. Então, assim, a gente vai entrar num mundo, assim... Então, a gente vai entrar numa história de vingança, basicamente, em que ele vai tentar vingar ali os assassinos do pai dele, que são feiticeiros de organizações do mal. Eu acendi a luz aqui porque eu tô gravando desde tarde e agora já ficou um pouco escuro, e agora eu vou precisar gravar assim, né? Enfim, a cena do pai dele sendo assassinado e tudo, e aí ele vai se vingar, e ele tem essa espada que manifesta os poderes no meio de uns peixes, né? Muito doido aqui. Que eram os peixinhos dourados da infância dele. Cadê aqui? Que o pai dele tinha. Que eram esses peixinhos aqui, ó. Gostei dessa obra aqui, mas igual eu falei, não achei ela tão boa igual as outras, né? Não tem nenhum destaque, assim, igual o hype da galera tava falando. Então, mas com certeza eu queria continuar lendo essa história. Vou comprar o volume 2, vou querer ler, sim, o restante da história. O próximo mangá é Bleach Remix. Eu ganhei ele da minha esposa, maravilhosa, que tá ali do lado. Eu acho que eu não preciso apresentar muito Bleach, eu acho que vocês devem conhecer, é uma obra muito conhecida, né? É uma obra aí que já a maioria aí que já leu o mangá ou viu o anime conhece, então dispensa apresentações. E eu comecei a coleção do Bleach Remix. Eu li uma das histórias que estão aqui, né? Eu dei um tempinho para realmente organizar as leituras, ler o resto das coisas que eu tinha aqui, e aos poucos eu vou chegando. Eu só não tô realmente priorizando o Bleach aqui como leitura, porque eu não tô achando o volume 2 para comprar. Ele tá esgotado em muitos lugares, ele tá um pouco difícil de achar, então não é uma leitura que eu tô com tanta pressa assim de fazer, apesar de ser muito boa, tá? Eu li aqui a primeira história, né, do Bleach, tô aqui no capítulo 2. Tá, tipo, difícil de encontrar, então, tipo assim, não tenho muita pressa pra ler o volume 1 não, porque senão eu vou ler o volume 1, vou querer o volume 2 e eu não tô achando. Então eu vou esperar realmente ele reaparecer aí nos estoques da Amazon ou da Panini, de algum lugar aí pra eu poder comprar ele e continuar a leitura. Porque, enfim. Cara, eu não achei nem no site da Panini, nem na Amazon, nem em lugar nenhum, sabe? Tipo, até acho que até em livraria física eu tava procurando e tô tendo dificuldade pra achar, entendeu? Então, por isso que eu tô um pouco travado com essa leitura, mas enfim. Tem aqui, ó, vai ser uma coleção aí que eu vou fazer também. E por último, tem esse mangá aqui que eu fiquei muito feliz quando eu vi ele sendo anunciado. Eu falei, cara, não acredito. Eu nem acreditei, tá? Nem acreditei. Ainda tô um pouco pé atrás, eu não acredito ainda tanto assim, porque eu acho que pode ser que dê problemas com relação a isso, mas não sei, espero que não, espero que dê tudo certo, porque, mano, isso aqui é bom demais, você tá doido. Que é Hajime no Ippo. Cara, Hajime no Ippo, mano, eu era completamente viciado quando eu era moleque, assim, quando eu tava no ensino médio, eu acho, no meio do ensino médio. Eu assisti o anime do Hajime no Ippo, velho. Cara, eu fiquei completamente maluco. Isso aqui é muito, muito bom, tá? Eu já li aqui também uma história, tal. Já li aqui até a página, cadê? Até o segundo capítulo também. Foi mais ou menos parecido com o que eu li do Bleach, só que esse é um 2 em 1, enquanto o Bleach ele é um 3 em 1, eu acho, né? 3 em 1? É isso mesmo? Eu acho que esse aqui é um 3 em 1, enquanto esse é um 2 em 1, então ele é menos página do que o Bleach. Mas eu já li uma história e já encomendei o volume 2 também, só que ele vai demorar, eu acho, vai demorar um pouquinho, ele ia sair, acho que esse mês, mas não deu notícia, então tô esperando lançar. Mas, cara, eu fiquei muito, muito feliz, eu gosto muito dessa obra aqui. E, cara, pra quem não conhece Hajime no Ippo, velho, é a história de um moleque que sofria bullying lá e era todo fraquinho, e ele se transforma num campeão do boxe. E, assim, é muito, muito bom, véio. Muito bom. Tem muita luta, muita coisa legal, muito, muito desenvolvimento, sabe? Pra quem gosta dessas histórias de crescimento, de desenvolvimento de um personagem, sabe? De ver um jovem crescendo, amadurecendo e tal. Cara, é muito bom, tá? É muito, muito bom.
Tem muita coisa legal. Eu era completamente viciado em Hajime no Ippo, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem receio com mangá, anime de esportes, de boxe, de coisa. Mas, cara, dá uma chance, véio. Tem umas histórias muito legais isso aqui, sabe? Então, muito, muito bacana, eu recomendo bastante. E qual que é a treta que eu falei que eu tenho um pouco de receio com relação a essa coleção, se vai dar certo ou não? É porque é o seguinte, gente. Se eu não me engano, assim, essa obra ela sai desde 1989 até hoje e não terminou, não concluiu, tá? Então, assim, eu acho que são 70 volumes. Não, desculpa. Eu acho que são 140 volumes de Tankō, que em 2 em 1 vai ficar pelo menos uns 70. Então, essa coleção aqui, ela vai ficar pelo menos uns 70 volumes. Nesse estilo aqui de 2 em 1. Então, assim, vai ser uma coleção que vai demorar muito para ser lançada. Ela foi lançada ela foi lançada num preço muito barato, né, de R$42, mas como ela é uma coleção muito, muito longa, tem que ver se ela realmente vai conseguir manter esse preço chamativo, entendeu? Porque vão ser, cara, pelo menos uns 70 volumes ali, entendeu? E, velho, assim, é muita coisa, é muito longa, muito, vamos dizer assim, um comprometimento. O colecionador ele vai ter que ter um comprometimento muito grande, entendeu? E tem que ver se vão ter muitos colecionadores com esse comprometimento, sabe? E se a editora vai conseguir bancar essa ideia, sabe? Então, assim, trouxeram a MPEG, né? A editora MPEG, né? Que trouxe, cara, MPEG, sou seu fã agora. Então, eu tô planejando continuar, porque eu gosto muito de Hajime no Ippo. Eu gosto muito dessa história. É uma história muito boa, mas é muita coisa, cara. É muito volume, muitos mangás a serem comprados aí nessa ideia, entendeu? Então, vai ser uma jornada aí, cara. E pensa o seguinte, cara, quantos anos não vai demorar para essa coleção terminar, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas só de ler o iniciozinho aqui eu já tô bem alegre, tá? É uma história muito boa. Só de ver sendo lançado aqui no Brasil eu já gostei, sabe? Então eu tô esperançoso, mas ao mesmo tempo eu tô feliz, né? E esperançoso, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco assim, cara, talvez eles estão deixando a gente sonhar, entendeu? Tô enrolando um pouco pra ler ela, porque eu tava botando em dia as outras leituras. E ainda não tem o volume 2, então pra que a pressa, né? É a mesma coisa do Bleach, tá? Pra finalizar aqui, né? Eu comprei aqui um mangá do Soul Eater, que eu voltei a ler. Estou lendo o volume 3. E assim que eu terminar o volume 3, já vou ler o volume 4. E talvez aqui enrolar no 5. Parar pra enrolar no 5 aqui. Pra eu poder comprar os outros. Pra dar tempo de comprar os outros, entendeu? E, bom, esse foi o vídeo de mangás de hoje. Muita coisa aí que eu tô atualizando vocês. Eu acho que é o primeiro vídeo que eu falo realmente das minhas leituras de mangás para vocês. E tinha muita coisa aí para falar. Sobre o canal tá voltando, mas vai voltar nesse ritmo aí, gente. Eu vou postar vídeo de vez em quando, entendeu? Ainda mais porque eu às vezes gosto de fazer esses vídeos longos para vocês, de vlog, de coisa. Eu acho até um pouco melhor, assim, mesmo que fique muito longo. Eu prefiro fazer assim do que às vezes fazer um vídeo picado, eu não sei. Eu acho que é o meu jeito, sei lá. Então é isso. Valeu por assistir esse vídeo. Vou deixar aqui uma recomendação do vídeo anterior, do vídeo dos livros, tá? Que eu tava lendo. E é isso aí, tá? Eu atualizei vocês aqui de tudo que eu li de mangá, beleza? Não sei quando vai ser o próximo vídeo, tá? Vamos ver como é que vai indo aí, beleza? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso aí. Falou e até a próxima.